E esse vídeo é justamente para trazer alguns esclarecimentos a respeito do curso A Arte de Interpretar o Tarô. Esse curso, ele vai começar no dia 9/11, né? E acabei de lançar alguns dias atrás. Na verdade, eu lancei ontem, né? Com vários links aí para o pessoal poder escolher qual é o curso que eles vão mais se identificar. Porém, existe aqui, é lógico, um conteúdo que eu preciso passar e que eu acredito que seja importante para todos que queiram aprender o tarô. E tem uma característica aqui bem diferente. Por favor, manda aqui uma mensagem aqui no Telegram se o som não estiver bom, tá? Só para me avisar. Mas a ideia principal aqui é que eu possa alinhar as expectativas da grande maioria. Né? Aqui a gente tem 3 módulos no curso. No primeiro módulo eu vou falar sobre princípios do tarô, depois arcanos maiores no segundo, e depois no terceiro arcanos menores. O curso completo, ele começa no dia 9 e termina no dia 24/2, um pouquinho antes do carnaval. A gente vai ter um recesso, né, no final do ano de 3 semanas. Isso também é importante para que o pessoal possa absorver o conhecimento. Isso também para mim é muito importante, né, e deixar bem claro isso para todo mundo, que por mais que seja um curso e o curso ele tenha muito conteúdo e que para a grande maioria as pessoas acabam ficando, pensam necessariamente assim, bem, eu vou fazer um curso de tarô, logo terminando o curso eu saberei ler o tarô, jogar o tarô, e aí a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, quando termina o curso é quando você vai começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu e não necessariamente você vai estar dominando. Então, muito mais do que ensinar necessariamente a ler e interpretar, que é, né, o ponto-chave desse curso, é trazer o tarô para o dia a dia, trazer a filosofia do tarô para todas as pessoas que tiverem interesse. O importante aqui é falar do tarô, falar da sua filosofia, falar da sua simbologia, né? E aqui eu vou trazer algumas explicações módulo por módulo, tá? Então, caso alguém queira falar ou mandar alguma mensagem, por favor, escreve lá no Telegram, que eu dou uma lida rápida, mas eu prometo que eu farei mais vídeos aqui explicando por mais detalhes do curso, caso vocês tenham dúvidas e queiram saber algo mais em detalhe. Mas vamos começar aqui. É um curso de 52 horas, né, de duração. É lógico que isso, para cada módulo, tem uma diferença. O módulo 1 são 8 horas, né? Os outros ali, eu acho que o módulo 2 são 12, logo 24 horas de curso, né? E o módulo 3, arcanos menores, vão ser 20 horas no total, né, de curso. Cada um deles falando especificamente e aprofundando nesses conhecimentos. Então, quem tem interesse em aprender, e principalmente através de uma simbologia mais clássica, sem necessariamente, né, sem, na verdade, ter essas correlações muito fortes em relação a cabala, astrologia ou o que for. Não, aqui eu vou pegar um tarô de Marsella, um tarô mais limpo, tá? Ele pode não ser o tarô mais bonito, porém ele traz uma simbologia muito mais clean, a ponto de não ter, vamos dizer assim, distrações na hora de você olhar para a carta e começar a perceber a sua simbologia básica. Então é através dessa simbologia que eu vou ensinar a todos a partir desse curso, tá? Nos princípios do tarô, o principal ponto aqui é alinhar expectativas e alinhar um vocabulário. Se existe uma coisa que acontece no tarô é que assim, ele é muito vendido como vamos aprender tarô, porém existem muitas maneiras distintas de você aprender o tarô. Algumas vezes, como eu acabei de falar, alguns vão pegar uma linha, mais focada numa numerologia, de repente uma coisa mais cabalística, ou de repente focar ou falar demais de astrologia, e nesse curso eu não vou falar desses aspectos, eu vou falar dos símbolos específicos que estão nas cartas dos tarôs clássicos, que eu entendo que é esse conteúdo que vai despertar, na grande maioria das pessoas, o princípio principal a ser onde você vai precisar atentar, ter mais foco. E no momento em que você entende esses símbolos, você vai ter uma maior compreensão para absorver esses outros conhecimentos.
Então, esses outros conhecimentos que normalmente são falados a respeito do tarô e que não se apropriam, não é essa palavra, mas que acaba ficando bem estampado ali nas cartas do tarô, isso aconteceu com o tempo, com correlações e analogias. Correlações e analogias que fizeram com que aquilo ganhasse mais força. Por quê? Porque o tarô ele consegue se conectar com N ferramentas, N instrumentos, principalmente quando a gente está falando de podendo falar de magia, podendo falar de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, terapêutico, que são maneiras distintas de se falar a respeito do tarô. Então, aqui no Princípios do Tarô, eu vou falar a respeito de um termo que eu gosto muito, que é falar assim, separar a maneira de enxergar o tarô de uma forma histórica, da simbólica e da arquetípica. Então, já, logo nesse primeiro módulo, eu vou dar uma ênfase maior no aspecto qual é a origem do tarô, como que aquilo foi acontecendo durante o tempo. Não vou ser tão maçante nesse conteúdo, porque nós temos muitos livros, mas eu vou ser bem pontual em certos aspectos que geraram uma multiplicidade de tarôs nos dias atuais. E isso é importante até na hora de escolher, porque isso vai fazer diferença na hora de você olhar para aquela carta e reconhecer os seus símbolos. Será que aqueles símbolos eles estão te ajudando realmente? Ou será que ali existe mais beleza do que conteúdo? Então, não serei eu a falar para você se esse ou aquele é melhor. Eu quero e eu espero que com o meu conteúdo você possa ter o discernimento de tomar a melhor escolha, de fazer a melhor escolha, mas partindo do conhecimento que você vai absorver durante esse curso. Então, falando de histórico, simbólico e arquetípico, aqui a gente já tem diferenças até na maneira de falar a respeito do tarô, tá? Um outro aspecto aqui que eu vou comentar, que é o que? Os diferentes usos do tarô, tanto na questão oracular, autoconhecimento e místico, né? Eu coloquei esses três termos e eu gostei de trabalhar com esses três termos porque esses termos eles são abrangentes e na verdade um trabalha com o outro. Eu já cheguei a escrever alguns textos aqui no grupo a respeito disso, porém, né, num curso a gente acaba podendo, vamos dizer, desenvolver mais esse aspecto e, principalmente, com o número de alunos que vão aderir aí no curso e tudo mais, vão vir perguntas, questionamentos e tudo isso vai fazer a diferença na hora do entendimento. Então, aqui também, mais um ponto muito importante, para quem quiser fazer o curso ou quem já estiver disposto a fazer, faça perguntas, participe. Isso faz toda a diferença. Por muitas vezes, um conteúdo de curso, ele pode ser retrabalhado em certos aspectos justamente por causa das dúvidas e dos questionamentos. Eu já tenho uma linha de raciocínio para traçar nesse curso. Agora, se ele cabe, o questionamento feito couber naquilo que eu estou me propondo, ótimo, né? Então, vai vir para agregar. Então, quando a gente fala do aspecto oracular, autoconhecimento e místico, são maneiras diferentes da gente utilizar do tarô, sim, né? E para que a gente possa utilizar e possa mergulhar e possa aproveitar desse conhecimento no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento pessoal, numa maneira de trabalhar as nossas atitudes e nossas ações com um planejamento melhor, se a gente for pensar planejamento nessa questão até da previsão, né, prevendo as consequências, mas principalmente trazendo dessas consequências mudanças internas, né? Então aqui a gente tem uma mescla desses aspectos que vão fazer toda a diferença, né? Um outro ponto que eu vou focar e vou falar com uma forma mais específica e vou me aprofundando a cada módulo é o aspecto simbologia e arquétipo. Hoje a palavra arquétipo é utilizada para tudo e qualquer coisa, mas só que se a gente for pensar bem, e eu não estou falando que eu vou dar a melhor explicação, mas é interessante a gente sempre trazer essa reflexão para que a gente possa entender que a palavra arquétipo ela tem um contexto se a gente, quando a gente vai para o significado da palavra, então a gente pega isso e não precisa ficar tão apoiado em aspectos como Jung. Porém, o Jung é uma ótima referência. Né? Quem estudou Jung vai saber falar sobre arquétipo, porém, não é para permanecer ali.
dentro desses aspectos, quando a gente fala de arquétipo e simbologia, ou mesmo trabalhar a respeito do tarô, não tem como a gente, ou melhor, pelo menos para mim, é difícil não fazer certas correlações com certos temas que eu acho que a grande maioria já conhece, mas se não conhecer, eu vou falar a respeito, que é tanto o mito da caverna de Platão, né, que é um mito fantástico para que a gente tenha já logo de começo, porque a cada ciclo, a cada arcano, a cada símbolo, cada passo dentro desse universo do tarô é uma saída, né, da caverna. Só que o mito da caverna não se resume apenas a sair da caverna. A gente também existe o ato de voltar. Por quê? Porque existiam outras pessoas dentro dessa caverna. A gente não era, nós não somos únicos dentro dessa caverna, dentro dessa caixa. Não é à toa que nós temos muito esse termo, né, sair da caixa nos dias atuais. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente retorna para passar esse conhecimento. Mas será que quando a gente volta para falar com os outros, nós conseguimos lembrar como nós éramos antes de ter saído dessa caverna? Será que a gente consegue encontrar uma linguagem que possa se conectar com essas pessoas? Porque aí a gente vai falar também de certos termos que são muito importantes dentro do tarô. A empatia, né? A compaixão. Porque de nada adianta você ser um ás no tarô se você é um estúpido na hora de falar. Vamos colocar nas palavras certas, né? Todas essas questões. Então, assim, isso vai ser focado dentro do curso, né? A importância de trabalhar a nós mesmos, porque muitas pessoas vêm para os cursos hoje com a intenção de quero me tornar um profissional. E eu falo, que tal primeiro fazer a jornada do ser? Que tal primeiro trabalhar a si mesmo? Eu não estou falando que vai ser o trabalhar a nós mesmos vai ser um caminho pela vida toda. Porém, o tarô, ele exerce essa questão dentro de nós. Ele sempre vai estar ali cutucando, né, e fomentando essa vontade de poder trabalhar certos aspectos nossos que possa melhorar a gente como pessoa, né? Não estou falando aqui num aspecto de coaching, né? Eu tenho formação de coaching, mas eu não vou falar dessa forma. São universos distintos, principalmente na forma de atuar. Mas aqui cabe a cada um de nós entender qual é o momento certo de dar aquele salto, fazer aquela mudança. Então, o tarô ele vai vir para isso. Então, esse é um dos aspectos que eu vou trazer. Então, tanto que tem um ponto aqui, principalmente no primeiro módulo, que eu vou falar assim: o papel do tarólogo, os cuidados para consigo mesmo, os cuidados para com o próximo, a importância da empatia e a imparcialidade em uma leitura. Não é querendo ou não, nos dias de hoje, por um acaso, eu estava vendo um vídeo, parece que de janeiro, né, do Grola, por um acaso, né, e em que ele fala que, assim, o palpite, né, é muito fácil a gente dar palpite numa leitura alheia, principalmente quando a gente não se importa direito como que foi aquele jogo, né? Eu não sei, pelo menos das pessoas que me assistem ou me ouvem, sabem que eu sou bastante criterioso, né? Um pouquinho chato a respeito disso. Eu questiono qual que é o jogo, qual que é o significado das casas, né? Qual foi a pergunta que você construiu aqui para cada casa? Porque isso faz toda a diferença. A gente tem métodos e métodos dentro desse universo do tarô que faz toda uma diferença nesse momento e a gente precisa ter essa clareza na hora de lidar com isso, né? E aí a gente também tem métodos de tiragem, que é o europeu, o americano, o italiano, então eu vou comentar a respeito disso, principalmente, por quê? Porque aqui os princípios do tarô é o que vai acabar carregando para todo o restante, e eu preciso levar para vocês a minha linguagem, a minha maneira de percepção do tarô, tudo aquilo a minha bagagem de experiência, né, daquilo que eu acredito, o que não significa que seja só isso que seja válido para o tarô, mas é a maneira com que eu enxergo o tarô e acabo praticando, que é importante de eu passar para você, que é a minha experiência, esse é o meu diferencial, né? Hoje a gente tem bastante literatura, mas pela diversidade de livros, que esse também é um outro ponto muito importante e o principal motivo de ter princípios do tarô, para nivelar a informação.
Porque cada livro tá direcionado a uma correlação e uma analogia de áreas distintas ao tarô, né? E que por muitas vezes vão nos afastar do tarô para que a gente tenha que aprender outros aspectos antes de aprender realmente o tarô. Sendo que a gente pode aprender o tarô, a gente pode aprender outras coisas em paralelo. Isso a gente faz direto. Quem fez faculdade, quem estudou, bem, né, todo mundo aqui estudou, foi na escola, a gente sabe que durante o dia a gente tinha matérias distintas, diferentes ali, a gente teve que aprender, né, coisas diferentes em paralelo. Foi a melhor forma? Nem sempre. Mas pelo menos agora, como adultos, a gente tem a oportunidade de escolher, né, e colocar no momento certo certos aprendizados, né? Então a gente consegue, opa, cada lugar, cada um no seu quadrado, né? Mas não a ponto de não conseguir sair dessa caverna, que é por isso que eu coloquei a questão da caverna, do mito da caverna de Platão, como também a própria jornada do herói, né, do Joseph Campbell, que traz para nós aquela questão do monomito. É uma regra fixa? Não, é uma regra para que a gente possa aprender da mesma forma que o tarô. A sequência das cartas do tarô, ela é fixa, ela tem uma sequência que nos dá um entendimento lógico dessa jornada, mas no final a gente vai pegar essas cartas e vai embaralhar. Então, existe ali uma maneira que vai ser apresentado para nós em um contexto. Esse contexto eu vou apresentar dessa forma, baseado nos tarôs clássicos, né? Então, com as devidas correções ou, vamos dizer, originalidades, né, de sua estrutura, né, para depois, quando você se deparar com algumas mudanças, você possa reconhecer essa mudança e falar assim, ah, tá, essa mudança foi feita por causa disso e disso e disso. Para mim, faz sentido? Faz sentido desde que eu esteja estudando esses assuntos a ponto de ter compreensão daquilo e entender que aquilo vai agregar ao meu conhecimento e expandir a minha consciência, que é um aspecto também que eu considero muito importante, né, para a questão do tarô. Uh, perguntas, como fazer perguntas ao tarô, né? A gente já vai colocar isso aqui, foi até um pedido, né, de algumas pessoas para fazer, porque é importante a gente entender como fazer a pergunta para o tarô. Hoje em dia, tira uma cartinha, e a gente já começa nessa questão sem ter uma base certa de como. Ah, tá, a base certa é a única? Não, de novo, mas só que é um direcionamento, é uma maneira para que você possa conduzir melhor a estruturação, porque da mesma forma que a gente aprendeu a falar, que a gente sabe os adjetivos, os verbos e, né, e todas aquelas coisas, e eu sou de exatas, eu não sou de humanas, né, então, assim, não rola ficar falando dessas coisas de regra, né, de repente, quem sabe eu chamo uma professora de português para dar uma aula, porque a gente teve que aprender a fazer perguntas, a gente aprendeu a fazer essas perguntas. É interessante a dificuldade que as pessoas possuem de aprender a fazer perguntas com o próprio tarô. Se a gente teve que aprender isso nas aulas de português, é só lembrar, talvez seja trauma e por isso que a maioria fica com dificuldade. Um outro ponto muito importante que eu vou colocar dentro do curso são as práticas. Só que essas práticas elas vão ser, vamos dizer assim, vão acompanhar o nível, né, de profundidade que for sendo colocado dentro do curso. Então, de nada eu adianta eu já sair com uma mandala astrológica na primeira aula, sendo que a pessoa não sabe nem a sequência dos arcanos maiores, porque esse é um curso desde iniciantes a intermediários. Né, os intermediários pode ser que eles encontrem nesse curso uma maneira de retificar e ressignificar alguns significados ou de repente descobrir alguns aspectos dentro do tarô. Agora, iniciante está aprendendo tudo. Então, eu tenho que pensar nesses aspectos, é essa a minha proposta, né, de fazer. Então, já existem os métodos aqui, esses métodos, eles vão ser exercícios que eu vou propor para todos, tá? E essa proposta é fazer exercícios de preferência diários, tá? Então vai ter assim a proposta e o meu conselho. Vamos pegar um caderno, vamos fazer o diário da arte de interpretar o tarô, o diário da jornada do ser, como o nome do meu tarô. Então, assim, você vai pegar esse conhecimento e vai se utilizar dele e vai fazer as anotações. Por quê? Por muitas vezes as pessoas gostam de ter um certificado. Eu não vou entregar um certificado qualquer.
Fiquei até sério agora, porque eu acho que eu levo isso muito a sério. Ah, eu quero um certificado. Tá, você vai ter que me apresentar algum conteúdo baseado no curso para que você ganhe esse certificado. Ah, mas todos os cursos liberam um certificado. Eu não sou todos os cursos e nem quero ser. Não estou aqui para ser mais um e não espero que você seja mais um. Bem, né, mudando aqui o tom, porque eu acho que ficou um pouquinho tenso, mas tudo bem. E aí depois a gente vai para o módulo 2, para perceber o que é muita coisa, mas só que assim, é um conteúdo que dá para conversar. São 8 horas para a gente conversar nesse primeiro módulo, para retificar, alinhar, para trazer dúvidas e questionamentos, porque quando a gente chegar nos arcanos maiores, né, aqui a gente já vai aprender um pouco dos arcanos maiores e os menores, no sentido da estrutura, de como que eles são distribuídos e como que eles vão ser colocados aí para nós na hora de praticar, tá? E aí, né, nos arcanos maiores a gente vai focar realmente na simbologia. É lógico que eu vou apresentar o que é a jornada do louco, né, que é muito parecida com a jornada do herói. Então vão ter pequenas correlações aqui, pode ser que você já tenha ouvido essas correlações, mas sempre vai existir um outro ponto de vista que vai poder acrescentar algo ou além, né? Espera-se que sim, né? A gente tem a jornada do louco que vai passar pelos 22 arcanos maiores, e aí, nesse momento, a gente vai aprender uma filosofia, um conceito mais abrangente de cada um desses arcanos. Para depois, logo depois de eu ter apresentado cada um desses arcanos rapidamente, a gente vai começar a fazer um mapeamento simbólico. Para mim, esse mapeamento simbólico, ele veio como uma ideia muito boa para que a gente possa prestar atenção naquilo que está na carta, tá? E depois, para que, caso você realmente queira ter vamos dizer, uma atitude mais profissional, eu diria que mais respeitosa ou mais digna dentro do universo do tarô, para que você possa identificar ali o que realmente aquilo faz do tarô ser o tarô que você tanto gosta de utilizar. Então a gente vai fazer um mapeamento. Baseado nos tarôs clássicos? Sim, nos tarôs clássicos. Por quê? Porque a partir dali você vai conseguir ter essa referência e vai ser referência com os demais. E aí você vai começar a perceber assim, o que foi acrescentado aqui? O que pode ter sido tirado? Ou o que não existe nessa carta e que destoa totalmente dos tarôs clássicos. E aqui a gente tem um perigo, porque a gente precisa entender que, com o tempo, muitos tarôs foram criados e muitas mudanças aconteceram. Eu tenho uma percepção muito clara a respeito do que é tarô e do que não é tarô. Tem muitos tarôs, baralhos, que são vendidos no mercado, que não servem para nenhum tarólogo, a não ser coleção. Parece álbum de figurinha para você colecionar e você fechar ali a sua coleção, fecha o livro, coloca ali no canto, né? E não é isso. Tarô, ele tem uma função, é um livro com conteúdo extremamente denso, mas que você vai aprendendo com o tempo a se aprofundar na sua simbologia, no seu contexto e no seu conceito, fazendo com que aquilo ressoe dentro de você e na hora de uma leitura. Porque se não ressoar dentro de você, dificilmente você vai conseguir expressar essas ideias. Tá? Então, essa é a minha proposta aqui. Então, a gente vai fazer um mapeamento simbólico de cada um dos arcanos, para depois a gente voltar novamente arcano por arcano e dar uma destrinchada maior sobre o significado de cada um deles. O que vai acontecer aqui? Alguns exercícios, é lógico, que a gente vai propor aqui. Vamos fazer um mapeamento, começa a fazer as suas anotações, pega no caderno, separa umas 3, 4 páginas para cada arcano, para que você possa ter folhas ali para você fazer as suas anotações e para que você possa colocar os seus insights. Lembrando que a gente vai falar muito sobre intuição e razão, que são dois aspectos a serem trabalhados juntos e não separados e nem brigando, tá? A razão dá uns leves, dá um suporte e dá um guia, uma delimitação para que a intuição, para que você possa refinar a sua intuição. Tá? E aí a gente vai lidar também com o que é uma intuição, o que não é, o que é razão, o que não é, por que a gente tem tanto preconceito com essas palavras que infelizmente faz parte do nosso dia a dia e é interessante a gente prestar atenção. E de novo, com o decorrer do tempo, a gente vai começar a chegar nos planos de manifestação, né? Que aí a gente vai começar a falar sobre o aspecto plano material, sentimental, mental e espiritual. Por que isso mais para o final, Marcelo, e não durante o tempo?
Porque primeiro você precisa reconhecer os símbolos, você precisa entender esses símbolos, depois você vai pegar esses símbolos e vai criar um contexto simbólico. Com esse contexto simbólico, você vai ser capaz, vai começar a ter mais habilidade de realmente direcionar aquele significado, aquele símbolo, aquele contexto para esses diferentes planos. Então, primeiro, vamos entender o conceito, né, para depois destrinchar, né, fazer aquelas pequenas cirurgias e chegar no ponto final, tá? Depois, é lógico que a gente vai para os arcanos menores. E nos arcanos menores, a gente vai começar a aprender aí a questão dos naipes. Os naipes, eles têm uma correlação muito forte com os planos de manifestação, que a gente já vai ter começado. Os próprios arcanos maiores já vão trazer certos insights que a gente vai poder levar para os arcanos menores. Então, a gente vai falar de tarô com tarô. A gente não vai ficar fugindo, trazendo outras questões. É lógico, algumas vezes a gente vai poder se utilizar. Que nem, tem algumas imagens aqui nesse slide que denotam um contexto, tipo de geometria sagrada, que vai ser comentado, principalmente quando eu for introduzindo alguns métodos, né? Então você vai começar a fazer uma correlação com as cartas e percebendo por que tem uma, tem duas, tem três, tem quatro. A forma, a distribuição, isso afeta, isso pode nos ajudar, isso vai nos atrapalhar. São maneiras de perceber isso. Depois isso começa a ser natural, né? Só que, vamos colocar, eu no papel de professor, eu tenho que me atentar a isso, são esses detalhes que vão fazer a diferença para o aluno, aquele que está chegando. Talvez ele não fique preso àquilo, mas ele vai ter essa base para poder, eu falo que assim, né, aprenda as regras para depois poder destruí-las com parcimônia, mas porque você sabe o que você está fazendo, e não antes mesmo de saber, e que infelizmente isso acontece. Então aqui a gente vai aprender os arcanos numerados com todos, a corte, né, trazer esses aspectos para nós, vão ser bastante aulas aqui, no total acho que são 10 aulas, 20 horas, né, para que a gente possa falar disso tudo, e com o tempo aplicando em vários métodos, né, e questões aqui que acabam sendo importantes para o desenvolvimento. Bem, acabei falando aqui bastante a respeito do curso, espero que vocês tenham entendido um pouco. Tem alguns spoilers aqui na imagem? Tem a forma como que eu vou distribuir alguns aspectos? Sim, mas principalmente a ideia é fazer um curso que possa ajudar você a reconhecer nas cartas tudo aquilo que você precisa para se aprofundar nele, né? Você não vai sair do curso 100%, não, nenhum curso vai te dar 100%, mas eu espero que tudo aquilo que eu venho a falar para vocês possa contribuir para que vocês ganhem um ótimo direcionamento, tá? E caso você resolva mudar essa direção, vai ser porque você teve uma estrutura e uma base construída, que a gente vai aprender muito isso também com os próprios arcanos, o discernimento para perceber isso, o potencial que aquilo existe, e perceber o quanto que aquilo dá forma e estrutura para algo. E isso é que vai fazer com que a gente possa seguir adiante com firmeza e bastante dedicação, confiança e tudo mais. Então, essa é a proposta do curso, tá? Esse curso, ele está 2 vezes por semana, das 20 às 22 horas, das terças e quintas-feiras, a partir do dia 9, tá? Não tenho data para os próximos cursos, esse aqui vai ser vamos dizer, é o primeiro do ano e o último do ano, né? Mas eu procurei juntar muito conteúdo, acredito que vocês conheçam o meu tarô, a Jornada do Ser, caso não conheça, pode conhecer lá também no tarovirtual.com. O livro, ele fala bastante a respeito desses assuntos, não dá para aprofundar muito, senão vira uma biblioteca, né, vira um livro do tipo a lá Harry Potter, com todos os livros juntos. olha as correlações que eu faço. Eu gosto de fazer com coisas mais novas também, gosto, mas eu não vou ficar colocando isso à torta direita. Por quê? Porque tem muita gente que não assistiu, não viu e tudo mais. Isso não é uma crítica. Eu sei, tem o pessoal lá dos mitos modernos que faz um trabalho fantástico com essas correlações, mas nesse caso, é importante a gente ficar dentro de um contexto mais comedido, para que a gente possa se aprofundar e a gente possa ter as ferramentas de nós mesmos podermos fazer essas correlações e analogias de uma forma mais profunda. Então fica aqui o convite para que vocês possam participar,
tá? Vai ser um prazer ter vocês, tá? Vamos ter grupos de estudo, esses grupos de estudo eu já estou pensando em como fazer certas duplas, trios, ou mesmo solo, isso vai depender muito da pessoa, para que possam trabalhar em conjunto certos aspectos, principalmente troca de leitura, tá? Para depois trazer certas devolutivas, e essas devolutivas aí eu vou questionar baseado no contexto do curso. Então, assim, mas tal pessoa fala, tá, mas por quê? Está baseado em que símbolo? Então eu vou trazer e vou aterrar essas questões para que seja uma conversa dentro de um vocabulário de um contexto conhecido, né? Se a gente começa a extrapolar demais, você não consegue nem focar naquilo que precisa. Então, fica aqui, vou tentar fazer mais alguns vídeos aí, algumas lives nos próximos dias. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum questionamento, se você quer tirar alguma dúvida, por favor, manda depois aqui no grupo, tá? Que eu procuro responder nos próximos vídeos, tá bom? Bem, tenha uma ótima noite, uma ótima semana, e nos vemos, quem sabe, no curso, né? Ou nas próximas lives, até que você decida fazer parte dessa jornada, tá? E aí fica a frase, né? Venha fazer parte dessa jornada também, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.